E aí, pessoal, eu sou Renan Trotsky e tô aqui para conversar com vocês sobre o filme Nefarious. Pois é, esse filme é de abril de 2023. Ele está passando pela mesma situação que Sound of Freedom e claro que eu trouxe ele aqui para vocês exatamente para falar de um baita filme bom que está sendo vendido como terror, mas não é. Pois é. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir encarecidamente aquele like para você. Pois é, não custa nada, é só apertar o dedinho aí no like e acabou, tá morta a cobra. E além disso, claro, peço para que vocês compartilhem e que esse vídeo chegue a mais pessoas que já viram esse filme, que possam comentar ou despertar a curiosidade para quem ainda não viu. Porque de fato, esse é um filme que é para todos assistirem. Pois é. Ah, Renatrovski, mas você falou isso de Sounds of Freedom. Pois é. Sounds of Freedom eu ainda acho mais importante do que esse aqui. Mas esse aqui, ele já tem um teor mais religioso na pegada da história que é contada aqui, diferente de Sounds of Freedom, que está sendo lacrado aí por ser um filme religioso, de direito, caramba, quatro, e não tem nada disso. Esse aqui, de fato, é um filme religioso, por quê? Porque ele trata diretamente de uma questão espiritual, sacou? E por que que será que está sendo vendido como terror? Pois é, porque aqui nesse filme fala especificamente sobre uma questão de possessão. Nesse filme nós temos a história do doutor James Martin, que é um psiquiátrico muito conceituado, porém ateu, né? E nós temos o assassino Edward Wayne Brad, pois é, e consequentemente ele é interpretado pelo Sean Patrick Flanery. Pensa numa atuação show de bola demais, pois é. Aqui o que acontece? O Edward, que é o assassino condenado à pena de morte, está esperando o momento de sentar na cadeira elétrica e virar uma batata frita. No entanto, o Dr. James Martin, ele está incumbido, ele tem a decisão na mão de condená-lo ou libertá-lo, né? Caso o diagnóstico dele dê como se ele fosse uma pessoa maluca, doida, insana, o Edward ia continuar vivo, mas preso, por causa dos assassinatos que sugestivamente ele cometeu. E no caso de ele entender que o Edward realmente é um assassino a sangue frio, ele ia lá seguir diretamente para a cadeirinha do saculejo. Pois é. Ponto. Essa é a sinopse do filme e é tudo que vocês precisam saber a partir daqui. Porque, pasmem, se você não quer spoiler, para esse vídeo agora, porque já deu para você que está curioso. Porém, esse filme não tem previsão de lançamento fora do território americano. Ou seja, ninguém sabe se ele vem para o Brasil. E se vem, né? Enfim, como é um filme que está sendo muito cancelado pela tal da crítica especializada, esse filme ele não está ganhando ibope lá fora. No entanto, no Rotten Tomatoes, a crítica pública está em quase 100%, galera. Enquanto a crítica especializada está em 35%, na crítica pública, esse filme está com 96% de aprovação. Isso na data de hoje, dia 31 de julho de 2023, tá? Então, olha só, para um filme que foi lançado em 14 de abril, seguir com 96% de aprovação até aqui pelo público em praticamente 4 meses, maio, junho, julho, 3 meses aí, enfim, é um saldo muito bom, né? Enfim, e o que eu posso falar desse filme é que vocês vão ter um debate muito bom falando não só da questão religiosa, mas numa questão política,
numa questão sociológica, numa questão de entretenimento, numa questão de terror, né? Numa questão religiosa, principalmente. Então você vai ter uma série de assuntos aqui, todas segmentadas dentro dessa perspectiva do demônio. Pois é, esse filme ele se passa com o Edward possuído pelo demônio Nefarious o tempo todo, tá? Então, nesse filme eu posso falar para vocês que 90% do filme é dois caras conversando numa mesa. É isso, né? Existe cenas externas? Poucas. Existe outras personagens no filme? Poucos. É basicamente o Dr. James e o Edward trocando uma ideia, falando sobre uma série de coisas em questão, principalmente pela manipulação do tinhoso dentro da sociedade, da crença e de uma série de fatores que assolam o mundo com a maldade. Pois é. E aí começam os spoilers a partir daqui. Por quê? Porque você vai ver muito a ser falado sobre escravidão, você vai ver muito a ser falado sobre o mercado do entretenimento. Por que será talvez que a crítica especializada está matando tanto esse filme, né? Você vai ver muito ser falado sobre o ateísmo em si, né? Então o que acontece? Tipo, o Dr. James Martin, ele é ateu e nada que o Edward começa a falar ali para ele, de alguma forma faz sentido ou cai na graça dele estar falando algum tipo de verdade ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, o James Martin, ele é incrédulo até basicamente ali metade do filme e tudo mais. Ele começa a ter as suas sombras de dúvidas, ele começa a ficar psicologicamente abalado com algumas coisas quando algumas verdades vêm à tona, né? E ao mesmo tempo, essas verdades para ele não fazem o menor sentido de elas estarem ali postas em mesa, até porque primeiro, o analisado não é ele, e segundo, a questão de isolamento, distanciamento do Edward nunca foi uma coisa próxima. Eles nem se conhecem. Então, durante o filme, você vai vendo que grandes coisas vêm à mesa dentro da discussão e você passa a olhar de uma ótica que você não sabe qual será essa decisão no final. E, diga-se de passagem, a atuação do Sean Patrick é muito boa. Você necessariamente vai ver ele algemado o filme inteiro e a maior parte desse tempo dessa conversa é focada com close. Então, tipo, a todo momento você tá vendo ali as expressões muito próximas deles. Então, tipo, a câmera, ela não pega um plano geral aberto. Não. É sempre aquele plano fechado, focando as expressões, os trejeitos das personagens. Então, ao mesmo tempo que ali você vê toda a incredulidade do James Martin, por outro lado, você vê toda a multipersonalidade do Edward, porque em dado momento ele é o Nefarious e em dado momento ele é o Edward. E você vê ali uma briga espiritual interna de um querendo, de alguma forma, ganhar o outro. Ou seja, tipo, o Nefarious não abre mão de estar com o Edward. O Nefarious ele quer que o Edward vá para a cadeira elétrica. Mas o Edward, a todo momento, ele tenta tomar o controle do corpo dele. Afinal, o corpo é dele. E é muito louco como isso acontece, porque você sente esse conflito interno entre eles e, ao mesmo tempo, você fica incomodado como o Nefarious toma controle de tudo isso durante essa conversa, esse debate ideológico entre eles, né? E
o Dr. James Martin é aquela coisa, ele não sabe no que acredita, ele não sabe se ele analisa o Edward com os olhos de um psiquiatra ou se ele passa a acreditar em tudo aquilo que o Edward está falando. Até porque logo no início do filme, quando ele chega na prisão, que ele vai lá conversar com o Edward, uma das coisas que o diretor da cadeia fala é que o Edward pode ser muito persuasivo e ao mesmo tempo ele pode ficar muito incomodado. E o que acontece? Nessa conversa especificamente, você vai ver uma incredulidade do James Martin, mas a forma como as coisas se desenrolam dentro desse papo é muito legal. E você não desgruda o olho da tela. Por quê? Porque você fica ali o tempo todo querendo saber o que vai acontecer, o que vai ser revelado, quais os segredos que existem por trás de tudo isso. O Edward está realmente possuído? Essa é uma pergunta que você se faz o tempo todo. E o James Martin, ele tá ali o tempo todo. Nessa conversa do início do filme, o diretor fala assim, olha só, ele pode ser muito persuasivo e a gente quer saber se ele está mentindo ou não. Se isso é uma máscara, né, que ele está usando para poder ser absolvido da cadeira elétrica ou se tudo aquilo é de fato uma verdade, se aquilo é o cara mesmo, né? E com toda a arrogância, né, de um psiquiatra que está ali tendo que ser imparcial e dar um diagnóstico honesto, ele pega e fala: eu estou aqui exatamente para isso. Eu lido com mentirosos a minha vida inteira. E aqui não vai ser diferente. Então tá, né? Já que você tá tão seguro, beleza. E esse caminho do diretor e o Edward, aliás, do diretor e do James indo para a cela para começar esse papo é muito legal, por quê? Porque o diretor já vai falando uma série de coisas para, tipo, você fica incomodado pelo que o diretor fala pro James, mas pela incredulidade dele, ele se mostra ali, tipo, seguro de que nada disso vai influenciar o diagnóstico dele e que vai ser um trabalho simples, como se fosse, tipo, um paciente de rotina. É isso que o James Martin ele aparenta em seu primeiro ato. No entanto, na medida que o filme vai se desenrolando, na medida que as conversas vão ganhando corpo, você vai entendendo que aquilo pode abalar qualquer estrutura. E fato é que o plot twist desse filme ele é muito bom, né? Porque aquela coisa, tipo, não vou dizer que é algo inesperado, qualquer coisa assim, mas a forma como chega-se a, a esse plot é muito bacana. Principalmente, o que eu posso falar para vocês aqui, sem arregaçar o filme de cara para vocês, é o fato de prestem atenção nos detalhes, tanto das conversas como das gesticulações deles, porque tudo isso conta, sabe? Tipo, é aquela coisa, você tem que ter uma atenção específica, porque os diálogos eles são muito rápidos, né? Então, tem momentos no filme que é um ping-pong lascado. Então, você passa a. Se você não estiver atento assistindo o filme, você vai de fato, tipo, boiar no que eles estão conversando, né? Mas esse filme, ele é um filme para você tratar ele em suas entrelinhas e também na sua pretensão de expor coisas muito óbvias,
entendeu? Então, é o que eu falo para vocês, prestem atenção nesses diálogos e principalmente as expressões, gesticulações, argumentações, tudo isso fazem com que essa experiência de filme fique mais rica e muito mais legal. Dá-se os créditos à boa direção da dupla Carey Solomon e o Chuck Kieselman, que fazem um jogo ali muito bacana com esse suspense do é ou não é, você fica totalmente imersivo ali dentro daquele papo. E você não sabe se você de fato dá ou torce pelo James Martin, pelo doutor, ou se você torce pelo Edward tentando ali a inocência dele, ou até mesmo tentando a própria morte dele. É uma coisa muito louca, muito legal. Descobri o filme por acaso, né? Apareceu para mim aqui nas sugestões de vídeos do YouTube. Eu fiquei interessado, fui assistir e pasmem, é um filme muito legal. Ah, Renato, mas você está falando isso porque você é cristão, que isso, que aquilo? Não, porque eu me vi muito no James Martin na minha adolescência, quando eu era arrogante o suficiente para para contestar tudo, para achar que a minha verdade era a verdade absoluta, sacou? Para contestar que o meu conhecimento era o conhecimento absoluto. E eu acho que é uma fase que nós, adolescentes, passamos. Tipo, pra gente tudo é muito simples de ser resolvido, pra gente é tudo muito simples de ser, como é que fala? Argumentado, tipo, olha, se você não vê por esse ponto de vista, tudo bem, mas é assim, entendeu? Você só vai resolver a sua vida se for dessa maneira, e talvez com a maturidade, mas também com essa questão da responsabilidade, né? Nós vamos criando uma maturidade, uma calma, uma tranquilidade muito grande, né? E diga-se de passagem, o que tem mudado muito as minhas maneiras de pensar, os meus direcionamentos, o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha arrogância, é exatamente o fato de eu estar aqui conectado com Deus. A minha forma, é claro, mas é aquela coisa, tipo, eu não saio cagando regra para ninguém, mas eu tenho aprendido muito sobre a verdade, né? Ah, mas isso daí não conta, isso daí vai pesar com que você goste mais do filme. Não. Nesse ponto eu sou bem imparcial. Por quê? Porque dá-se ao entendimento de filmes cristãos, eu sempre peso muito o que está sendo jogado ali, né? Existe, por exemplo, Deus não está morto. É um bom filme, mas tem uma argumentação muito fraquinha. E depois desse filme Nefários, por exemplo, você vê que, de fato, a argumentação do filme do Deus não está morto, por exemplo, é uma argumentação que é muito fácil de ser refutada, né? E assim, tipo, não é porque a argumentação pelo lado cristão é fraca ou qualquer coisa assim, não. Mas é uma coisa que é, é muito ursinhos carinhosos, sabe? É tipo, olha, vamos passar por aquela situação e basta você ter fé que num passe de mágicas tudo vai acontecer. E não é assim. Eu não vejo a fé, a crença dessa maneira. Pelo contrário, eu vejo a crença dentro de comportamentos, decisões, atitudes que tomamos. É o que de fato faz a nossa vida caminhar. Direcionamento, sabe? Tipo, olha, Deus, eu preciso sair de uma situação difícil e o Senhor está à frente da minha vida, o Senhor está à frente das minhas decisões. Me ajuda a sair dessa decisão, a sair dessa confusão,
dessa fase ruim, né? E ok, você fez a sua oração. Em nome de Jesus, amém. Você vai sair dessa situação, né? Só que aquela coisa, para você sair da sua situação, você vai ter que fazer algo por você. Esse é o ponto, né? E muitas vezes, o que você precisa fazer é tomar a decisão difícil. Numa situação de sofrimento, poxa, tipo, às vezes é uma decisão que você precisa tomar em relação a alguém que você ama, né? Às vezes é uma situação de qual você sabe que não tem jeito, você vai ter que fazer tal coisa e tomar a atitude de fazer, né? Então, poxa, de repente você está com um tumor de câncer, um exemplo, né? Ah, mas eu nunca vi Deus curar um tumor de câncer. Pois é, onde está a sua fé? Sua fé está em Deus ou está nos médicos? Esse é o ponto, né? E eu acredito sim na cura. Vocês podem ver aí o relato do Rodolfo Abrantes, por exemplo, que o que tira ele da vida louca que ele levava foram algumas amigas da ex-esposa dele que estavam em uma vigília de oração na casa dele e ele se descobre com caroços embaixo pelo corpo, se eu não me engano era embaixo do braço, e as mulheres trazem a cura para ele, né? Isso é um milagre. Então, tipo, você acredita nisso? Tudo bem, ok. Se você não acredita, tudo bem também, né? É simples assim. A fé não é uma coisa que você tem que engolir goela abaixo. A crença não é algo que você tem que vir de bom coração. E foi o que aconteceu comigo. Eu era arrogante o suficiente para refutar isso. Quando eu fui ver, eu me vi um belo patético tentando ser alguém que eu não era. E a partir do momento que eu passei a conhecer afinco tudo isso que eu trago aqui para vocês, eu passei a ser um cara muito diferente. E pasmem, na minha concepção, uma pessoa melhor, né? Cometo erros, cometo. Não sou perfeito. E ninguém tá, como é que fala? Não quer dizer que você vai se converter e vai virar uma pessoa perfeita, sem pecados nem nada. Vai errar e vai errar muito ainda. No entanto, é aquela coisa, tipo, como eu estava falando, na dificuldade, ore, porque portas se abrem, oportunidades aparecem, e é uma coisa muito louca. Não é, olha só, o gênio da lâmpada, tenho 3 desejos. Não, não é isso, sacou? O que eu estou falando é, as coisas acontecem de uma maneira muito única. Cada um tem a sua experiência. Isso daí é muito pessoal, muito íntimo de cada pessoa que vive essa experiência que eu estou passando para vocês aqui. E cabe a você entender, reconhecer a tua fé, sacou? Enfim, eu acredito na ciência, mas eu também acredito na questão de que, olha só, eu tô com câncer, eu não tenho esperança em remédios, não sei o quê, mas de repente um médico é a luz do seu caminho, sacou? De repente uma pessoa que nem aquelas pessoas que foram orar na casa do Rodolfo sejam a sua salvação, entende? É basicamente isso. Pessoas às vezes aparecem na nossa vida de forma milagrosa, assim como uma série de outras coisas podem acontecer. Mas e aí, vocês já assistiram esse filme? Conta para mim aí nos comentários, deixa aí o que vocês acharam e vamos conversar um pouco sobre o assunto, beleza? Bom, eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!